Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje é dia 8 de julho, sexta-feira, e nós estamos finalizando aí a segunda lição desse trimestre. E o título da lição dessa semana foi Os Crisóis da Vida. Então nós passamos por diferentes tipos de crisóis, não é? E a lição de hoje, que é o estudo adicional, ela traz aí algumas recomendações de leitura de textos, né? Tem também um trechinho aqui do livro A Ciência do Bom Viver, e depois tem algumas perguntas para consideração e no final até uma sugestão de atividade. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos pedir a Deus que se faça presente conosco, que Ele seja o nosso professor? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e nos possibilitou hoje estarmos aqui para aprender mais de Ti, para entender mais como o Senhor atua na nossa vida e que nós possamos confiar no Senhor. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, suplicamos o perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor venha nos ensinar agora através do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra e dos textos que serão trazidos para nós aqui. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, começando aqui, temos 3 sugestões de leitura. Olha só, o primeiro texto está num periódico, Signs of the Times, do dia 18 de novembro de 1903. Então, é um artigo aí, né? E foi escrito por Ellen White e tem como título Oração Eficaz. Você consegue achar esse documento na internet. Não sei se você vai conseguir achar em português, mas em inglês você consegue no site aí, dos escritos da Ellen White. Tem um outro texto dela que está no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4. Então, tem os comentários dela no Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 1303. Eu não sei se essa é a referência para a página do Comentário Bíblico em português ou em inglês. Você pode procurar. Não tem aqui um tema específico. E por último, temos uma recomendação de leitura da meditação matinal Minha Consagração Hoje, do dia 29 de março, que tem como título Deus permite para me purificar. Olha só, tem tudo a ver com o que nós estudamos essa semana, não é? Então, se você quiser aí ler essa meditação, talvez, quem sabe hoje no culto de pôr do sol, você pode encontrar facilmente também na internet. E aí procura lá no dia 29 de março, você vai encontrar. E a lição traz um texto para nós, como eu mencionei, do livro A Ciência do Bom Viver, que diz o seguinte: Ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos seu caráter. Então, Deus, que lê o nosso coração, conhece o nosso caráter melhor do que nós mesmos. E ela continua dizendo o seguinte: vê que alguns têm faculdades e possibilidades que, bem dirigidas, poderiam ser empregadas no avanço de sua obra. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e circunstâncias para que descubram em seu caráter defeitos que a eles mesmos estavam ocultos. Olha só, então na providência divina, Deus coloca a cada um de nós em diferentes situações, em diferentes circunstâncias, para que nós descubramos em nosso caráter coisas que estavam ocultas a nós, defeitos que muitas vezes nós não percebíamos. E eu fico pensando aqui, que muitas vezes nas dificuldades da vida é que nós vemos realmente aquelas características distintivas do nosso caráter. Nós vemos quem realmente nós somos, o que realmente passa no nosso coração. Bom, e a irmã White vai continuar dizendo o seguinte: dá-lhes oportunidade de corrigir tais defeitos e se tornar aptos para o servir, ou seja, para servir a Deus.
permite, por vezes, que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Olha só que interessante, mostrando aqui, que Deus permite que o fogo da aflição nos assalte, a fim de nós sermos purificados. Nós estudamos isso também, não é? Ao longo dessa semana. E agora nós vamos ter aqui algumas perguntinhas para consideração. A primeira delas, ela é mais uma reflexão aqui, Traz o seguinte para nós. É triste colher as consequências do pecado. Serei capaz de estar em harmonia com Deus novamente? Nos perguntamos. Que promessas Deus fez que nos encorajam a perseverar? Você já se perguntou isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Será que eu serei capaz de estar em harmonia com Deus novamente? Eu pequei, eu caí. A lição traz o seguinte para nós. Leia Romanos capítulo 5, do verso 1 até o 11. O que dizer a alguém que faça essa pergunta? Vamos ler então Romanos capítulo 5, do verso 1 até o 11, onde está escrito o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Querido irmão, querida irmã, eu vejo essa progressão aqui, não é? Tribulação, e se nós passamos pela tribulação, mas continuamos ali fiéis a Deus, isso produz perseverança e produz também experiência com Deus, experiência de caminhar ao lado de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. E aí, depois que passamos por essa experiência e sentimos o cuidado de Deus por nós, isso nos traz esperança. E Paulo continua dizendo aqui no verso 5, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, querido irmão, querida irmã, se alguém está se perguntando, serei capaz de estar em harmonia com Deus novamente? Através desse texto de Romanos, vemos que o ministério da reconciliação vem através de Cristo. É Ele que nos coloca em harmonia com Deus novamente. É uma obra que Ele vem fazer nos nossos corações. Vocês se lembram quando Jesus falou que Ele era o bom pastor, que dava a vida pelas ovelhas? Ou então quando Ele contou a parábola do pastor que sai atrás da ovelha que se perdeu? Cristo veio atrás de nós, Ele vem atrás de nós todos os dias. E Ele é o responsável por essa reconciliação. Que nós nos deixemos ser encontrados. Jesus disse que está à porta do nosso coração batendo. E se alguém abrir a porta, Ele entrará e ceará com Ele. Ele fará a reconciliação. Precisamos abrir a porta para Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora, a segunda pergunta diz o seguinte: o que Ellen White quis dizer com sua providência? Essa expressão, sua providência.
como isso funciona, ou seja, como a providência de Deus funciona. Como saber quando algo acontece pela providência divina? A providência trouxe provas à sua vida? O que aprendeu com essa experiência? Como ajudar outra pessoa que está perguntando se algum acontecimento é providência divina? Bom, querido irmão, querida irmã, eu entendo, estava meditando aqui, que providência é algo pensado, é uma ação pensada, calculada. Não é algo que simplesmente acontece, mas é algo intencional. Portanto, essa expressão, a providência de Deus, mostra a intencionalidade de Deus na nossa vida, ou na história do nosso mundo, ou no nosso país, enfim. A providência divina indica isso, pelo menos no meu ponto de vista. Agora, como pensar que a providência pode nos trazer provas? Nós já vimos aí ao longo dessa semana, lemos aqui um texto hoje, de que sim, Deus permite que provas cheguem até nós para nos purificar. Olha só. Então, é algo que é intencional. Deus permite com uma intenção de nos transformar, de nos purificar. Mas quando vamos saber que algo é providência divina ou não? Aí, meu querido irmão, minha querida irmã, eu acho muito difícil de responder. E talvez mais importante do que cravar e dizer, não, isso é providência divina, ou não, isso não é providência divina, é termos uma imagem correta de quem é Deus. É não duvidarmos do seu caráter, não duvidarmos da sua intenção de nos salvar, de nos purificar, de nos transformar em pessoas melhores, de nos conduzir através de caminhos que muitas vezes nós não entendemos, mas que nos levarão ao céu. Portanto, querido irmão, querida irmã, talvez mais importante do que dizer se é realmente providência divina ou se não, se é outra coisa, que nós possamos confiar em Deus e que possamos ter uma visão correta do seu caráter, amoroso, longânimo, misericordioso, um pai que muitas vezes tem estratégias para instruir os seus filhos, que nós possamos confiar nesse Deus, no nosso Criador. Bom, agora vamos para a terceira pergunta. Você conhece alguém que esteja passando por um crisol? É importante saber qual foi a causa da situação? E aí, querido irmão, querida irmã, é importante? Como reagir ao sofrimento dessa pessoa? Bom, diante dessa pergunta, eu vou expressar a minha opinião, tá, querido irmão, querida irmã? Talvez, saber a causa seja importante para ajudar. Mas, sabendo a causa ou não sabendo a causa, a nossa intenção deve ser ajudar a outra pessoa, confortar a outra pessoa. E aí, se Deus nos der a sabedoria, instruir também, caso esse seja o caso dessa pessoa que esteja carecendo de alguma instrução, de alguma iluminação. Mas, principalmente, se alguém está em sofrimento, precisamos, de alguma forma, ajudar essa pessoa. E como reagir ao sofrimento dessa pessoa? Acho que, em primeiro lugar, precisamos nos compadecer. Jesus se compadecia dos sofrimentos das pessoas que iam até ele, e ele as curava, e ele fazia alguma coisa para aliviar esse sofrimento. Então, que nós possamos nos compadecer das pessoas também. Agora, a pergunta 4 traz uma contextualização aqui antes. Olha só. Um jovem da América do Sul passou por uma prova. Depois de se mudar para a Europa, ele disse: deixei meu cadáver na América do Sul. Por que devemos, em certo sentido, deixar nosso cadáver em algum lugar? Qual é o papel das provações? É claro que a pessoa não deixou o seu cadáver, de fato, é uma expressão, não é? E eu entendo aqui que as provações, muitas vezes, elas vêm até nós para que nós deixemos coisas para trás. Nós vimos algo relacionado a isso ao longo dessa semana também. Eu não lembro exatamente o dia,
mas temos coisas que precisamos deixar para trás. Ídolos que estão no nosso coração, coisas que tomam a prioridade na nossa vida, que tiram Deus do primeiro lugar da nossa vida. E às vezes provações vêm até nós para nós tirarmos isso do nosso coração. Às vezes é importante deixarmos algo para trás, mas nunca deixemos a nossa fé em Deus para trás, querido irmão, querida irmã. E por fim, temos aqui o quinto elemento, não é? O quinto ponto, que não é uma pergunta, mas é uma proposta de ação. Planeje uma visita a um hospital ou a algum lugar em que possa confortar aflitos. Você já fez isso, querido irmão, querida irmã? É uma experiência singular. Ao mesmo tempo que é algo importante, nós, quando vamos para lá para tentar confortar alguém, vamos